Imagina sobrevoar um país e descobrir segredos que parecem ter saído de um livro de mistérios. A Bósnia, com suas montanhas densas e vales profundos, guarda lugares incríveis que só se revelam para quem se aventura com um drone ou uma boa dose de curiosidade. Esse território, marcado por uma história rica e reviravoltas impressionantes, esconde verdadeiros tesouros que poucas pessoas conhecem. Neste vídeo, você vai explorar conosco os segredos escondidos da Bósnia. Vamos desde pirâmides misteriosas até cavernas cheias de criaturas raras, passando por cemitérios ancestrais e monumentos que parecem de outro planeta. Cada local é uma peça única no quebra-cabeça de um país cheio de lendas e enigmas que desafiam até os maiores exploradores. Prepare-se para uma viagem que vai te fazer olhar a Bósnia de um jeito totalmente diferente. Entre paisagens exuberantes e ruínas medievais, essas imagens de drone revelam lugares que parecem ter parado no tempo. Está pronto para descobrir esses tesouros ocultos? Então, bora embarcar nessa jornada e ver o que a Bósnia tem de mais misterioso para mostrar. Vamos começar com as pirâmides da Bósnia. As misteriosas pirâmides de Visoko chamam atenção pelo formato triangular perfeito das colinas. Dizem que foram descobertas pelo arqueólogo São Osmanagish, que acredita serem pirâmides mais antigas que as do Egito. Essas estruturas têm até 220 metros de altura e estão cobertas por vegetação, o que alimenta o debate: será que são naturais ou feitas pelo homem? A ideia de pirâmides na Europa parece improvável, mas as análises do solo e o formato peculiar desafiam a ciência. A pesquisa em torno dessas pirâmides causa polêmica entre os arqueólogos. Muitos dizem que são formações naturais, mas outros acreditam que escondem segredos ancestrais. Há até quem afirme que os blocos de pedra são artificiais e que as pirâmides poderiam estar ligadas a uma civilização desconhecida. Seja qual for a verdade, o mistério atrai turistas e entusiastas que exploram o local na esperança de encontrar algo incrível. Além das pirâmides, o complexo possui túneis subterrâneos que aumentam ainda mais o mistério. Essas passagens, conhecidas como Túnel Ravni, estendem-se por quilômetros e são cheias de pedras marcadas com símbolos enigmáticos. Seriam esses túneis uma prova de que as pirâmides foram habitadas? Ou apenas um fenômeno natural? As respostas são incertas, mas caminhar pelos túneis faz qualquer um sentir o peso da história. Outro detalhe interessante é a suposta energia incomum ao redor das pirâmides. Algumas pessoas dizem que sentem uma vibração, enquanto outras afirmam que o local tem efeitos curativos. Essa teoria energética, mesmo sem comprovação científica, atrai ainda mais curiosos que buscam sentir a energia misteriosa. A crença de que essas pirâmides têm poderes místicos é um dos elementos que mais fascina e intriga quem as visita. Esse local continua sendo alvo de estudos, debates e visitas. As pirâmides da Bósnia desafiam a lógica e continuam envoltas em segredos, atraindo olhares curiosos e deixando questões sem respostas. E falando em segredos, agora vamos mergulhar nas águas do próximo mistério, o enigmático Rio Neretva. O Rio Neretva é um espetáculo à parte, com águas de um verde profundo que parecem quase sobrenaturais. Ele atravessa montanhas e vales, criando uma paisagem de tirar o fôlego e cheia de histórias antigas. Muitos moradores contam que o rio guarda restos de civilizações antigas e objetos que ainda não foram totalmente descobertos. Mergulhadores já encontraram ruínas e artefatos que sugerem que o Neretva foi, no passado, um importante centro de atividade. Além das belezas naturais, o Neretva tem uma forte presença na cultura e na vida da região. Pescadores, mergulhadores e até aventureiros se encantam pelo rio, que também oferece atividades como rafting e canoagem. Cada curva e cada correnteza contam uma história diferente, e quem navega pelo Neretva sente a mística do lugar. É quase como se o rio tivesse uma memória própria, uma espécie de guardião dos segredos do passado. Durante as épocas de guerra, o Neretva também testemunhou muitos conflitos, e alguns lugares ao longo de suas margens ainda mostram marcas desses tempos sombrios. Esse contraste entre beleza natural e memórias difíceis dá ao rio um ar quase sagrado. Lugares como a cidade de Mostar, que foi destruída e reconstruída ao longo dos anos, exemplificam bem essa dualidade entre destruição e resistência. Outro detalhe interessante sobre o Neretva é o ecossistema único que ele abriga.
Suas águas cristalinas são o lar de espécies de peixes raras, algumas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Isso dá ao rio um papel crucial na preservação ambiental e reforça sua importância na Bósnia. As águas puras e as paisagens selvagens fazem com que o Neretva seja uma verdadeira joia escondida. O Neretva continua sendo um dos rios mais importantes e misteriosos da Bósnia. E por falar em mistérios, agora vamos explorar as ruínas antigas de cidades perdidas que ainda resistem ao tempo nas montanhas bósnias. Pronto para descobrir esses lugares esquecidos? As cidades perdidas da Bósnia medieval são um convite para viajar no tempo. Escondidas entre montanhas e florestas, essas antigas cidades parecem congeladas na Idade Média. Bobovac, por exemplo, era a fortaleza dos reis bósnios, e apesar das ruínas, ainda exibe resquícios de sua antiga imponência. Percorrer seus muros é quase como caminhar ao lado de fantasmas do passado, ouvindo histórias de reis e batalhas. Sotolac é outra joia, com ruínas que contam lendas e mistérios de séculos atrás. A cidade é famosa por suas construções antigas e cemitérios que carregam símbolos enigmáticos, os Sestsi, pedras funerárias únicas, com marcas e inscrições ainda não totalmente decifradas. Esse local desperta a imaginação sobre o que mais pode estar enterrado sob o solo, guardando segredos de civilizações antigas. A arquitetura medieval dessas cidades revela detalhes da vida naquela época, com muralhas, igrejas e fortes. É quase como se estivéssemos vendo um filme de época ao vivo. Embora muitas dessas cidades estejam em ruínas, é fácil imaginar como eram povoadas, cheias de vida e histórias. O contraste entre o verde das montanhas e as construções antigas cria um visual deslumbrante. Os turistas que se aventuram por essas cidades perdidas dizem que o ar é diferente, carregado de história. Cada pedra parece ter um pedaço de segredo, e é isso que atrai exploradores do mundo todo. A Bósnia tem uma aura especial, e essas cidades medievais são um convite irresistível para quem busca aventura e conhecimento. Depois dessas cidades perdidas, vamos desvendar mais um local intrigante, o misterioso monumento de Tjentite, que parece saído de um cenário de ficção científica. O monumento de Tjentite é um dos locais mais enigmáticos da Bósnia, um memorial imponente que homenageia as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Com um design futurista e formas geométricas grandiosas, ele se destaca no meio da natureza e deixa qualquer um boquiaberto. A estrutura é tão diferente que muitos dizem que parece um portal para outro mundo, atraindo turistas e entusiastas de arquitetura. Esse monumento é uma obra de arte que combina história e simbolismo. Construído para lembrar os sacrifícios dos soldados e civis na Batalha de Sutjeska, ele representa a força e a resiliência do povo bósnio. As formas angulares e robustas dão uma sensação de poder e resistência, como se o monumento fosse uma lembrança física da luta pela liberdade. Por mais incrível que pareça, o Tjentite quase parece esquecido. Apesar de ser um marco histórico, ele fica em uma área remota, e poucos conhecem sua existência. Isso só aumenta o ar de mistério, já que o monumento parece estar escondido na natureza, como um segredo esperando para ser descoberto. Muitos que o visitam relatam uma sensação de paz misturada com reverência. A vegetação ao redor e as montanhas ao fundo tornam o cenário ainda mais surreal. O monumento parece estar em harmonia com a natureza, como se estivesse esperando a visita de exploradores para revelar sua história. Esse contraste entre a construção monumental e a tranquilidade das montanhas faz do Tjentite um lugar único. Depois de mergulharmos nesse monumento de outro mundo, vamos descer ainda mais fundo, rumo às profundezas misteriosas da caverna de Vjetrenica, onde criaturas raras habitam em total escuridão. A caverna de Vjetrenica é um dos segredos naturais mais surpreendentes da Bósnia. Localizada perto da fronteira com a Croácia, essa caverna tem mais de 6 quilômetros de galerias subterrâneas. O que a torna especial são as formações rochosas e os rios internos que criam um cenário de tirar o fôlego, além da presença de espécies raras. Andar por seus corredores é como entrar em um mundo paralelo, onde tudo parece ter sido esculpido pela própria natureza ao longo de milhares de anos. Exploradores e cientistas ainda estão desvendando os segredos da caverna. Um dos maiores atrativos é o Proteus, uma espécie de peixe cego e albino que só existe ali. Ele é conhecido como o dragão de caverna, devido à sua aparência exótica e vive em total escuridão.
Essa criatura é um verdadeiro enigma, adaptada a um ambiente onde a luz nunca chega. A descoberta de animais tão específicos só aumenta o fascínio pela caverna. Além do Proteus, Vjetrenica abriga outras espécies endêmicas, como insetos e aracnídeos únicos, que não foram encontrados em nenhum outro lugar. Esse ecossistema peculiar atrai biólogos e aventureiros do mundo inteiro, que ficam impressionados com a diversidade da vida subterrânea. A caverna é, literalmente, um laboratório natural, guardando segredos que desafiam a ciência. A estrutura interna da caverna também é um show à parte, com estalactites e estalagmites que formam esculturas naturais. O som da água correndo entre as rochas e o eco das gotas caindo criam uma atmosfera mágica e um pouco misteriosa. Cada canto da caverna parece contar uma história, e quem explora suas galerias se sente como um verdadeiro desbravador. Saindo das profundezas de Vjetrenica, vamos para outro enigma bósnio, o cemitério de Sestci, onde antigas lápides com símbolos misteriosos nos aguardam para revelar suas histórias ancestrais. O cemitério de Sestci é um dos lugares mais intrigantes da Bósnia, com lápides medievais espalhadas por todo o país. Essas pedras, chamadas Sestci, têm formas e desenhos que parecem saídos de um livro de magia, com símbolos únicos e inscrições enigmáticas. Datadas entre os séculos XII e XVI, elas são um verdadeiro quebra-cabeça histórico. Cada pedra tem uma história própria, mas poucas foram realmente decifradas, deixando muitas perguntas no ar. Esses monumentos funerários variam em tamanho e estilo, alguns têm formas de cruzes, outros lembram pequenas torres, e cada um carrega uma carga simbólica impressionante. As inscrições nas pedras estão em alfabeto glagolítico, um dos sistemas de escrita mais antigos da Europa, ou são decoradas com imagens de dançarinos, animais e até cenas de caça. Os estudiosos ainda debatem o real significado desses símbolos, e o mistério só aumenta. O interessante é que os Sestci estão espalhados em áreas isoladas, muitas vezes em colinas afastadas, criando uma aura quase mística. Acredita-se que essas lápides tenham sido criadas por comunidades locais que seguiam uma crença única, misturando aspectos cristãos e pagãos. Esse contraste religioso faz do cemitério um local de grande valor cultural e espiritual, atraindo historiadores e curiosos do mundo inteiro. Explorar o cemitério é como entrar em um mundo esquecido. O silêncio e a paisagem ao redor tornam o lugar ainda mais impressionante, e cada lápide parece carregar uma energia própria. É impossível não sentir um arrepio ao ver as figuras entalhadas na pedra, como se estivéssemos sendo observados por olhos do passado. O cemitério de Sestci é uma verdadeira viagem no tempo, que nos conecta com um período misterioso e quase mítico. Agora que desvendamos os mistérios do cemitério de Sestci, vamos nos aventurar até o Lago Prococo, um lugar deslumbrante que parece ter saído de um conto de fadas, com suas águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego. O Lago Prococo é um dos tesouros escondidos da Bósnia, um local que encanta qualquer um que tenha a sorte de visitá-lo. Localizado nas montanhas da região de Gorji Vakuf, esse lago é famoso por suas águas azuis e transparentes, que refletem o céu e as montanhas ao redor. É um lugar ideal para quem busca um refúgio na natureza, longe da agitação das cidades. Chegar lá é uma verdadeira aventura, já que o caminho envolve trilhas sinuosas e vistas espetaculares. O que torna o Lago Prococo ainda mais especial é a atmosfera tranquila que o envolve. Ao redor, há pequenas cabanas de pastores, onde os moradores ainda mantêm viva a tradição de criar gado e produzir laticínios. Essas construções rústicas, muitas vezes feitas de madeira, parecem perfeitamente integradas à paisagem, criando um cenário de postcard. Não é incomum ver vacas pastando nas margens do lago, adicionando um charme a mais ao local. Além da beleza cênica, o lago também é um destino popular para atividades ao ar livre. Os visitantes podem desfrutar de caminhadas, pesca e até acampamentos. A sensação de estar cercado por montanhas e vegetação exuberante é revigorante, e muitos afirmam que a energia do lugar é curativa. O ar puro e fresco, combinado com o som suave da água, faz do Lago Prococo um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Durante o verão, o lago se transforma em um ponto de encontro para turistas e locais, que vêm aproveitar o sol e a serenidade do ambiente. A água é tão limpa que muitos não resistem a um mergulho, mesmo que seja só para refrescar os pés.
A combinação de natureza exuberante, tranquilidade e cultura local faz do Lago Prococo um destino imperdível para quem visita a Bósnia. Após essa experiência incrível no Lago Prococo, vamos descobrir a mágica de Mostar e sua icônica ponte, um símbolo da resiliência e da beleza histórica da Bósnia. Mostar é uma das cidades mais encantadoras da Bósnia, e sua famosa Ponte Velha é um verdadeiro cartão postal. Construída no século XVI, essa ponte de pedra é um ícone não só da cidade, mas também de todo o país. O que impressiona é a elegância da sua arquitetura, com um arco majestoso que se ergue sobre o rio Neretva. Ao atravessar a ponte, é fácil entender por que ela é um dos locais mais fotografados da Bósnia. A Ponte Velha não é apenas uma maravilha arquitetônica, ela também é um símbolo de unidade e paz. Durante a Guerra da Bósnia, a ponte foi destruída, mas a reconstrução que ocorreu posteriormente representa a resiliência da população local. Hoje, a ponte conecta as duas partes de Mostar, lembrando a todos que, apesar dos conflitos, a cidade e seu povo continuam firmes e unidos. A sensação de atravessar a ponte é única, como se estivéssemos caminhando entre passado e presente. Ao redor da ponte, o centro histórico de Mostar é repleto de ruas de paralelepípedos, lojas de artesanato e cafés aconchegantes. As fachadas das casas em estilo otomano trazem um charme especial ao lugar, e é fácil passar horas explorando as ruelas estreitas. Os visitantes podem se sentar em um dos cafés à beira do rio, saboreando um café turco enquanto admiram a vista deslumbrante da ponte do rio abaixo. Essa experiência é simplesmente mágica. Além da beleza visual, Mostar tem uma rica herança cultural. O mercado local, conhecido como Bazar de Bazar, é um ótimo lugar para comprar lembranças, como cerâmicas, tecidos e produtos artesanais. Os vendedores costumam compartilhar histórias sobre a cidade e suas tradições, tornando a visita ainda mais enriquecedora. Em cada esquina, há algo novo a descobrir, fazendo de Mostar um destino inesquecível para qualquer viajante. E assim, enquanto nos maravilhamos com a beleza e a história de Mostar e sua ponte, chegamos ao final de nossa jornada pelos segredos da Bósnia. Espero que essas histórias tenham despertado sua curiosidade e que você tenha se sentido inspirado a explorar esse país fascinante. Chegamos ao final da nossa aventura pelos segredos da Bósnia, um país repleto de história, beleza e mistérios esperando para serem descobertos. Desde os encantos do Lago Prococo até a grandiosidade da Ponte Velha de Mostar, cada local que exploramos tem sua própria história a contar. Esses tesouros escondidos são um lembrete de que a Bósnia é um destino rico em cultura e natureza, pronto para surpreender a todos que se aventuram por suas terras. Esperamos que você tenha se sentido inspirado a conhecer mais sobre esses lugares incríveis e que, quem sabe, esteja planejando sua próxima viagem para a Bósnia. Cada um desses segredos revela a força e a resiliência do povo bósnio, que, apesar dos desafios, manteve sua cultura vibrante e acolhedora. Conhecer esses locais é uma oportunidade de entender a verdadeira essência da Bósnia, cheia de histórias fascinantes e paisagens de tirar o fôlego. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Seu interesse e curiosidade são o que nos motiva a explorar e compartilhar mais sobre os tesouros do mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas impressões nos comentários. Adoraríamos saber qual desses segredos mais te surpreendeu. Fique ligado para mais conteúdo curioso e inspirador, pois sempre há mais histórias esperando para serem contadas. Até a próxima, e que suas próximas descobertas sejam tão fascinantes quanto as que vivemos juntos hoje.